E o São Paulo venceu, mas a resistência a Roger Machado continua, apesar de muita gente ligada ao tricolor tentar minimizar essa situação. Basta você ver as redes sociais e praticamente todos os torcedores do São Paulo seguem se mostrando contrários à continuidade do Roger. Vitória contra o Mirassol por 1-0, num jogo em que o São Paulo finalizou muito pouco no gol. Mais uma vez o Luciano salvando a pele do treinador. Vitória importante, pelo menos dentro de campo, para que o São Paulo alcançasse a 4ª colocação do Campeonato Nacional com 23 pontos. É a mesma pontuação de Flamengo e Fluminense, mas com jogos a mais do que os times cariocas. Nicola, você está esquecendo que o São Paulo vinha de 3 derrotas consecutivas para o Mirassol, é verdade. Mas o Mirassol, que havia, por exemplo, batido o São Paulo por 3-0 no início do Campeonato Paulista e também por 3-0 na temporada passada, era um Mirassol bem mais forte do que o atual. Vale a lembrança de que o Mirassol de hoje ocupa apenas a 18ª colocação na Série A do Brasileiro. Depois da partida, nas redes sociais, a crítica e a perseguição a Roger Machado continuam e ele vai precisar de outra vitória agora contra o Milionários em jogo da Sul-Americana para tentar acalmar os ânimos para ele pelos lados do Morumbi. Deixa eu falar aqui, boa noite. Acho que a galera, acho que tem uma grande parte da torcida, Juba, torcendo por uma derrota imediata para o Roger ser demitido. Sim, um empate ou uma derrota para o Roger para acabar com o Roger. É indiscutível, indiscutível. Acontece que hoje o São Paulo acabou ganhando, né? E o São Paulo ele teve realmente alguns acertos, erros, tudo o que dá para falar aí, o São Paulo teve hoje. Nós tivemos um Caleri, que eu quero discutir essas atuações do Caleri, a maneira que ele tem jogado, e o Luciano também. Porque o Luciano, acho que ele fez 4 gols em 4 jogos, né? Números de Lionel Messi, vamos dizer assim. É impressionante o que o Luciano... Não, tô falando sério. O Luciano, ele recebeu as críticas que eu achei que ele deveria receber, a galera também achou, e agora vai receber os elogios que também ele merece, hein? Mas o Luciano é o seguinte... Se o São Paulo trocasse de técnico a cada 2 meses, a verdade é que o São Paulo precisaria trocar de técnico a cada 2 meses. Isso aí ele seria... Tá. O Luciano, ele precisaria que o São Paulo trocasse de técnico a cada 2 meses. Porque quando troca um técnico, nossa, ele vem voando, né? Depois ele cai e piora. Galera, eu tô vendo vocês falarem aí, já vamos chegar nos chats, tudo, vai ter coletivo do Roger Machado, vão mandando aí. Só que é o seguinte, gente, eu tô vendo aqui, me dá nojo, venceu, mas não convenceu. Galera, independente do que tá acontecendo, falando da partida, falando de futebol agora, eu sei que a diretoria é um lixo, Roger Machado já deveria ter caído pela questão do longo prazo, durabilidade, a torcida não vai aceitar, eu sei de tudo isso. Só que assim, essa vitória no Brasileiro, eu também achei o jogo horroroso, muitos erros, São Paulo não jogou bem, mas para pensar em vitória, em 3 pontos, isso é partida ideal de Campeonato Brasileiro. É quando você vê que o time não jogou nada, tiriça, tá todo mundo reclamando da partida. Só que assim, galera, nós saímos com 3 pontos. Esse tipo de jogo é o jogo importantíssimo no Campeonato Brasileiro. Não é, Juba? Esse tipo de vitória. Hoje era obrigação do São Paulo de ganhar. É claro que mas assim, o retrospecto. Mas o retrospecto contra o Mirassol é ruim. Era obrigação ganhar, mas o retrospecto. Eu não vou tirar o Harry Macis do problema, não, tá? O São Paulo não está jogando no Morumbi de novo porque tem que fazer um show, né? E esse é o São Paulo de Júlio Casares. Mas aí não é culpa do Macis, né? Aí é culpa de quem... dele. É culpa dele também, porque ele era vice-presidente. Quando o Júlio Casares sai, ele mantém Rui Costa. Mas os caras venderam tudo lá e hoje a gente sabe por que venderam tanto show. Independente, o Harry Macis estava junto. Porque, vem cá, vamos falar uma coisa, um português claro aqui. O São Paulo hoje, ele ganhou o jogo. Mas ele poderia ter perdido hoje, teria que demitir o Roger Machado depois de 1 mês de trabalho. E isso não seria errado, você demitir o Roger Machado. A maneira com que o Roger Machado veio para o São Paulo é um erro. A maneira com que ele veio para o São Paulo é um grande desrespeito. O Roger Machado, ele pode ser o próximo Tele Santana. Ele pode. Mas a maneira que ele foi contratado foi um erro. Ele não tinha bagagem. Juba, tá travando você aí. Tá travando. Aí acho que voltou. Tá, ele não tinha, o Roger Machado, ele não tinha bagagem para treinar o São Paulo. Ele não tinha essa bagagem. E ele acabou chegando no time do São Paulo aqui. Não, tá pipocando. Tá pipocando. Vou fechar então. Pipocou. Tá ruim aqui? Deixa eu ver. Eu tô no 5G aqui. Tá então vai falando aí que eu vou atualizar minha internet. Vai falando aí.
Tô aqui, tô Melhorou. aqui. Melhorou, agora Não, melhorou. fala um pouco aí. Eu tô falando que é o seguinte, o Roger Machado, a maneira que ele veio pro São Paulo, ele não poderia ter vindo, né? Ele pode ser o próximo Tele, mas ele não poderia ter vindo naquele momento. Se ele veio, é que porque quem trouxe ele foi o Rui Costa. E não adianta falar, ah, mas o Rui Costa não é o Macis. O Rui Costa é o braço direito de Júlio Casares. E agora é o braço direito de Harry Macis. Então pensar, não, o Harry Macis é bonzinho, o Casares era um lixo. Não, pra mim é a mesma farinha do mesmo saco. Pra mim é a mesmíssima coisa, tá? Harry Macis, Casares, pra mim é a mesma coisa. O Harry Macis não teve as atrocidades gerenciais ali que o Júlio Casares teve. Tá, melhorou a minha internet? O pessoal falou que eu que tô travando. Bom, vambora, vambora. Dani Elias Então, aí, um beijo pra Dani Elias e vai falando aí. Então é o seguinte, então o São Paulo, ele chega num momento hoje que ele não pode errar mais, né? Ele não tinha condição. Então eu olho pro São Paulo jogando fora do Morumbi, já custou já pra gente a vaga da Libertadores no ano passado. Custou isso aí. Não temos a vaga da Libertadores por conta dos shows talvez do ano passado. E agora, nós estamos pegando o Mirassol, tá todo mundo ali com a corda no pescoço. Tá o Luciano com a corda no pescoço, tá o Endel, tá o Caleri, tá o Rafael Tolói, tá todo mundo ali no limite, sabe? No limite, Danielzinho, tá todo mundo ali, o Cauli, todo mundo no limite, no limite. Aí, o São Paulo vai jogar jogo lá em Campinas, cara. Quando você tem que pegar o Mirassol em casa, tem que ser 3 pontos garantidos. E pronto, e vamos pro abraço. Agora, você pega um time desse e você vai lá direto pra jogar em Campinas. Então isso, ainda bem, ó, graças a Deus que deu certo. Ainda bem que deu certo. Hoje o São Paulo, ele pode ser passado amanhã pelo Palmeiras, tá? Pelos times, pelo Flamengo. Mas o São Paulo hoje, ele tá empatado ali com 23 pontos com o Flamengo. Né? Acho que é o Fluminense, o Flamengo, ele tá empatado. Então, eu olho, o Palmeiras tá distanciando, realmente montou um timaço ali. Mas, no mínimo, o São Paulo tá fazendo um ano que ele tinha que lutar por 45 pontos. O campeonato acabou de começar, nós temos 23. Então, tá menos triste. Agora, vamos pro papo agora do elenco do São Paulo e também do Roger Machado, que eu acho que isso vale muito, né? É difícil, não dá pra ignorar. Ah, foi uma vitória. Foi uma vitória. Tô feliz da vida que foi uma vitória. Agora, não dá pra ignorar o fato de que a torcida do São Paulo, de novo, acabou vaiando o Roger Machado na hora daquele letreiro. Não sei se vocês viram isso, vou trazer uma notícia. Apareceu o letreiro lá. Número 10, Luciano. Número 9, Caleri. A galera aplaudindo todo mundo. Quando chegou na hora do Roger Machado... Eu não vi. Eu não vi. Aconteceu. Tava lá, notícia, tá? É certeza, tá? Vi o lance. Apareceu no letreiro Roger Machado, a galera começou a vaiar. E essas vaias, eu acho que elas têm ali um quê de nós analisarmos. Vamos analisar então o Roger Machado. Nós vamos perder a Copa do Brasil Sul-Americana? Nós vamos cair no Brasileiro? Vamos classificar para a Libertadores? Qual que é o papo? Esse papo eu acho que ele é muito importante. O Roger hoje, ele consegue no mínimo, ganhar um jogo importantíssimo. Tem lá 23 pontos com o São Paulo. Dá para falar que o Roger Machado, ele piorou o Marcos Antônio? Dá para falar, te digo? Não. Não, que ele piorou o Marcos Antônio, dá. Agora, por um lado, dá pra falar que ele melhorou o Luciano. Mas melhorou o Luciano, trouxe o Luciano fez 4 gols em 4 jogos, talvez mais. É aquilo que eu falo sempre. A zaga, aparentemente, ainda é ridícula, igual a do Crespo. O meio de campo, ele piorou em relação ao Crespo. E o ataque, ele melhorou em relação ao ataque do Crespo. Sim. É isso. Tem um monte de coisa que tá acontecendo aí. O Danielzinho, ele colocou no banco e o Danielzinho nunca caiu o ritmo. O Danielzinho, todos os jogos joga bem. O Danielzinho hoje jogou muito. Quando o Danielzinho joga ele sempre joga. Ele sempre joga mas muito. Quando ele fica de primeiro volante, ele não vai bem. Quando ele joga de segundo volante, ele joga assim. Dá até dó de comparar com o Luciano de meia. Danielzinho 1000 vezes melhor. O Cauli de meia. Pra mim, Danielzinho 1000 vezes melhor. O nosso meia hoje, ele é o Danielzinho. Quem é o cara que tá da meia criando jogada ali? É o Danielzinho. E tem uma coisa que irrita, tem uma coisa que irrita é esse Cauli, hein? Porque o Danielzinho, ele pega a bola e ele propõe jogo, ele tenta criar a jogada. O Cauli, ele é o oposto. O Cauli, ele é o oposto, ele toca de lado, não é com ele é improdutivo. O Cauli, e eu vou falar de um outro cara que é o Endel. O Endel hoje, ele deu uma assistência, né? Eu não acreditei que ele passou ali, quando o Luca pega a bola, o Endel, o certo era pôr as duas mãos no bolso ali, cruzar o braço, virar de costa. Esse era o normal do Endel. Por
curiosidade, quando o Luca pega na bola, o Wendel passa nas costas. Foi assim, perfeito, cara. Quanto tempo não tem um lateral que não faz uma dessa, né? Então ele passa pelas costas e cruza uma bola clamorosa ali pro Luciano. O Wendel, ele fez uma partida de 90 minutos, o que já é uma surpresa, né? Ele aguentar jogar 90 minutos. E o Wendel também, ele consegue ir bem. Ele errou, claro que errou. Ele errou, ele teve lances ali horrorosos, ele recuou 2 bolas erradas, ele toca muita bola curta, muita bola pra trás e isso vai aborrecendo. Porque é um tipo de cara que você espera aquele Wendel que veio da Europa, né? Você não espera uma tiriça que veio do, sei lá, que foi rebaixado com o Atlético Goianiense, São Paulo contratou com 40 anos. É isso que ele parece. Parece que ele caiu no passado com o Atlético Goianiense, São Paulo contratou ele com 40 anos. E isso é muito difícil de analisar. Agora, esse Wendel que jogou hoje, ele é um Wendel que, apesar de errar, ele foi bem. Né? Então eu gostei, achei que ele foi bem. O Cauli, eu vi o cara da transmissão lá, não sei se vocês viram pelo Premiere, eu não sei se eu vi pelo Premiere ou Sport TV, acho que foi Premiere mesmo. Eu coloquei na Globoplay aqui e apareceu. E tava lá um cara lá falando, acho que é Losetti, e ele falando, acho que foi ele, que falou que o Cauli foi muito bem, que o Cauli tava bem. Tava, mas onde que o Cauli tá bem, cara? Onde que esse Cauli tá jogando futebol? O que esse cara fez pra jogar futebol? Né? Então nós vamos analisar um por um. Agora o que tá me quebrando aqui é o Caleri. Eu não sei vocês. O Caleri, ele é brigador, ele é raçudo, o Caleri, ele entrega, tá tudo de acordo com a cartilha Caleri, de ser. Agora, vi falar que o Caleri tá jogando bola, eu não consigo enxergar. Pra mim, ele, inclusive, ele tá atrapalhando tecnicamente. É um futebol que é da trombada, parece que ele apanha o jogo inteiro, né? Mas ele, na verdade, ele coloca o corpo ali na frente pra tomar uma porrada, aí toma, cai, tá. Agora, perto de fazer um gol ali, não tá nem perto. O Caleri, ele vai fazer. Se você colocar a bola pra ele dentro do gol, igual esse passe que o Wendel colocou pro Luciano, se vai pro Caleri, o Caleri faz também. É lógico que ele faz. Agora, é só isso pra jogar no São Paulo? É um cara que só empurra a bola dentro do gol? Sabe? Dá desespero. O Tiquinho Soares é esse jogador. Tem que pôr dentro do gol. Tá aí, ó, banco do Mirassol. Aliás, precisamos agradecer o Tiquinho Nossa, hoje, hein? Que era pra ter empatado o jogo. Hoje ele ajudou o São Paulo. Perdeu um gol de baixo. Tolói, hein? Tolói. Se eu tô falando mal do Caleri, o que tá falando do Tolói? O Tolói, ele não tem a menor condição de jogar mais futebol. Esse cara é um absurdo. Esse cara é um absurdo. Hoje, e no meio de 2026, nós estarmos falando de Tolói no São Paulo. Isso é uma coisa assim que... Isso aí já é passível de impeachment. Casares, se tiver... Foi o Casares, né? Macis, que mantém. Isso já é pra impeachment, já, isso aí. Então, esse Tolói. O Tolói, ele não poderia ter sido contratado. Já que ele foi contratado, ele não poderia jogar. Já que ele jogou e mostrou que ele não consegue, ele tinha que ser retirado desse time. Por que trouxeram o Dória? Por que trouxeram esse Dória, então? Eu, sinceramente, eu não me conformo. Diria que eu não me conformo. O Tolói, ele tá com o corpinho, um corpinho de velho. Sabe aquele corpinho de jogador velho, que não tem mais condição de virar o corpo, mas não é de profissional. Ele não tá com o corpo do Miranda velho. Não, ele tá com o corpo dos caras que a gente joga bola de terça. O velho de terça, o velho de quinta. Sabe o teu joguinho de quinta aí que você joga? O teu tiozinho, que ele não consegue mais virar a perna, você vê que ele se mata pra dar um chutinho de lado. Me parece o Tolói fazendo isso. Mas uma coisa boa disso aí é que não é o Tolói, é o Alan Franco, né? É o Alan Franco. O Alan Franco tava suspenso hoje. Então, vamos imaginar que é Sabino e Alan Franco. A verdade, pra mim, não é essa, não. O Alan Franco, sim, e Sabino, sim. Agora, você percebeu que mesmo quando não tinha ninguém suspenso, uma hora o Sabino tava com controle de carga, outra hora era o Alan Franco? Então, aconteceu isso com o Enzo. Toda hora tá um controle de carga. Cadê o Enzo? Eu não tive notícia nenhuma do Enzo. O que aconteceu com o Enzo Dias? Começou um boato. Posso falar uma fofoca aqui, galera? Vocês querem um boato? É boato puro. Pode, tá? Vai falando, porque é o seguinte: daqui a pouco vai começar a coletiva do Roger Machado. Eu quero ver o que o Roger vai falar. Vocês vão assistir aqui com a gente. Vamos colocar o superchat, aqui na tela. Deixa comigo. Já. O Roger já vai entrar daqui a pouquinho. Eu quero ver se ele vai pra cima da torcida, né? Porque ele tá engasgado também. Se ele for pra cima da torcida, ele demite ele hoje, né? Ele tem que entender também que existe um contexto para ele ser vaiado. Eu acho que ele não tinha que ser vaiado sozinho. Quer vaiar o Roger? Tem que vaiar. Tem que vaiar o Rui Costa junto, Caleri, tem que vaiar aí Tolói, sabe? Vaiar só o Roger eu acho meio sacanagem. Tem que vaiar pra mim. Porque, por exemplo, a gente fala... Aqui eu vou dar a minha mão à palmatória, tá? Tô dando a minha mão aqui à palmatória, minha cara tapa. Eu detestava o trabalho do Crespo recentemente. Não tava gostando mesmo. Agora, será que o Crespo não ia ter um ataque melhor se ele não tivesse recebido o Arthur? Porque o que aconteceu quando o Roger chegou? Ele ganhou o Arthur.
E o Arthur, ele é meio time de São Paulo. Hoje o Arthur jogou nada, concorda? E fica claro porque essa diretoria cachorra imunda faz isso, né? Fica claro. Eles trouxeram o Arthur imediatamente pra abafar, pra dar uma amenizada no Roger Machado. Ou Imediatamente. seja, dá pra trazer um Arthur sem quebrar Dá o pra São Paulo trazer. Olha esse de vez em Barbosa. quando, né? Olha esse. Eu fiz vídeo disso. Olha esse Barbosa indo. Acho que agora micou com o Palmeiras, não sei. Só que eu ouvi que tava indo pro Palmeiras por 20 milhões de reais o Barbosa. Mas isso tem que ser mentira. Isso tem que ser mentira, porque. Só que o Rui contrato Costa queria. Mas dá pra assinar pré-contrato com ele daqui 1 mês e 5 dias. Então isso não existe. Mas faliu o Botafogo. Faliu. Não importa. Mas o Botafogo não tem esse direito. O Palmeiras fala, não compra agora. O Palmeiras tá tão necessitado de um zagueiro assim? Pega o cara, assina pré-contrato agora e pega em dezembro. Eles querem o Barbosa, eles iam comprar o Barbosa, só que eles querem comprar muito zagueiro. E eles estão ainda de olho no... Aquele cara do Fluminense tá lá fora. Nino. Eles querem comprar o Nino de todo jeito e vão pagar fortuna. Mas fortuna. independente disso aí. Não, o que eu tô querendo dizer é que dá pra trazer os jogadores. Dá pra trazer. Não, o Arthur veio e o Arthur ele mudou demais o São Paulo, né? Então realmente ele tá indo muito bem. Eu não lembro o que eu tava falando, das vaias da torcida. Eu acho que a vaia ela é muito válida, mas porque nós estamos vivendo um histórico muito ruim, né? O histórico do São Paulo é muito ruim. Eu lembro que desde que nós estamos fazendo live aqui, não vou falar da época. De início, acho que eu não fazia live. Eu começo a fazer live. Não lembro nem se com o Rogério Ceni fazia live de pós-jogo. Fazia acho que pré. Agora, live de pós-jogo, que eu me lembro bem, começou com o Dorival, que veio pro lugar do Rogério em 2023. Live do Dorival era tranquila, porque nós ganhamos aquela Copa do Brasil. E no Brasileiro, claramente, o São Paulo tirou o pé. Todo mundo, né? O Caleri parou pra operar, o Luciano falou que tirou o pé, o Dorival não ganhava nada, aquilo ali foi de boa. Quando começa Thiago Carpini, é só loucura, Zubeldia é só loucura, Crespo é só loucura e Roger Machado é só loucura. Então nós estamos vivendo um momento que não é Roger Machado. O São Paulo, enquanto diretoria e relação com o torcedor, é só loucura desde 2023, cara. Vamos, pra ignorar 23, que ganhou ali uma Copa do Brasil, de 2024 até aqui, nós estamos vivendo somente loucura. No ano passado, que estava horroroso, o São Paulo ele teve um histórico de lesão, ano passado, retrasado, ano passado, um histórico de lesão que ele bate recorde mundial praticamente. Então isso é muita loucura. Contratar Thiago Carpini, depois Zubeldia, depois o Crespo e agora aí o Roger Machado é muita maluquice, cara. Então nós estamos vivendo um momento em que as vaias de um torcedor são paulino hoje, ela é completamente justa. Totalmente justo. Eu tava num grupo agora dos meus camaradas aqui da vida, aqui, amigos. Um São Paulino tá na praia, o outro tá na balada, o outro já tá bebendo com a mulher na sala ouvindo música. Então, assim, o São Paulo é desinteressante. O São Paulo, quando você tem um jogo que é pra ganhar pra ir pra Libertadores e você manda jogo lá na Vila Belmiro, né? Ano passado mandou na Vila Belmiro, hoje mandou lá em Campinas, você tem uma diretoria falando pro torcedor. Não acredite, eu não vou fazer. O São Paulo tá priorizando shows e não tá conseguindo fazer o futebol. Você quer entrar, né? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.